E o nosso tema de hoje é sobre mudanças climáticas. Vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Eu sou químico ambiental de formação, sou analista ambiental do ICMBio e presidente aqui do Ecotrabalhismo no estado do Paraná. Então, o tema de mudanças climáticas, né? Ele é um tema que está bastante em pauta, né? No debate público, né? Mas para a gente entender mudanças climáticas, a gente precisa entender um pouco sobre o que é o efeito estufa, né? O efeito estufa ele é um efeito natural da Terra, né? Que mantém o nosso planeta aquecido, né? A nossa atmosfera ela tem uma série de gases, né? Principalmente nitrogênio e oxigênio, e a gente tem um pequeno percentual ali de gás carbônico, CO2, né? E esse gás carbônico ele é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa do nosso planeta, né? Ele mantém a nossa temperatura média em torno de 18 graus Celsius, que é a temperatura ideal para existir água no estado líquido e para existir a vida como a gente conhece. Se não existisse o efeito estufa, né, a variação de temperatura seria absurdamente grande. Em Marte, por exemplo, que não tem o efeito estufa bem reduzido, durante o dia, na linha do Equador, a temperatura pode chegar a 50 graus e à noite, menos 70. Então, não tem como viver num planeta onde de dia faz 50 e à noite faz menos 50. Então, o efeito estufa ele é essencial para isso. O problema foi que o ser humano, a partir da Revolução Industrial, começou a queimar muito combustível fóssil, principalmente carvão e petróleo, né? E essa queima ela começou a emitir para a atmosfera uma quantidade muito grande de CO2 e outros gases de efeito estufa, que a gente vai falar mais à frente, como metanos e os clorofluorcarbonetos, né? Esses gases eles têm alterado a composição atmosférica e têm elevado a temperatura média do planeta, né? Estima-se aí que hoje a nossa temperatura esteja em torno aí de 1,5 graus acima do que era na era pré-revolução industrial, né? Então, o IPCC, que é o painel intergovernamental da ONU para mudanças climáticas, elabora periodicamente alguns relatórios. O Luiz Rogério vai falar mais à frente sobre esses relatórios, que vai entrar em detalhes sobre como que a gente está brigando, né, com uma série de ações para que essa temperatura do planeta não aumente ainda mais, né? Então, o efeito estufa natural, a partir da queima de combustíveis fósseis, né, ele tem se intensificado, né? Então, a intensificação desse efeito estufa gera o que a gente chama de aquecimento global, né? O efeito estufa ele ocorre naturalmente, mas com o excesso de CO2 ele fica mais intenso, alterando todo o clima do planeta, né? Então, o efeito estufa, o aquecimento global, ele causa alterações nos padrões climáticos da Terra, né? E é o principal fator de influência das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, ela é um tema, é um evento, né? Um fenômeno que ocorre, né, durante ela ocorre durante as eras geológicas. Ele é também um fenômeno natural, o clima do planeta mudar, né, de tempos em tempos, mas essa mudança climática natural que ocorre no planeta Terra, ela leva milhares de anos para acontecer. 1.000 anos na escala geológica é muito pouco, né? O que o ser humano está fazendo é mudar, acelerar essas mudanças climáticas por um espaço de tempo de 200 anos. Então, esse que tem sido o grande problema, a aceleração, né, muito alta do aquecimento do planeta. Aqui tem um gráfico que mostra a variação da temperatura desde 1880, ou seja, desde o século XIX até hoje. A gente observa que é uma tendência, não há dúvida que existe uma tendência de elevação da temperatura no planeta Terra. Isso são dados coletados. Se a gente colocar aqui em cima o gráfico
de concentração de CO2 na atmosfera, a gente vai ver que ele acompanha esse gráfico de aumento médio da temperatura. Então, há uma relação direta entre o aquecimento e a emissão de CO2, provocando as mudanças climáticas. Né? Então, quais são os principais gases do efeito estufa? Né? Quais são os vilões, digamos assim, que estão provocando o aquecimento global e as mudanças climáticas? O principal é o CO2, né? É o gás carbônico proveniente da queima de combustíveis fósseis, principalmente, né? Porque esse era um carbono que não existia na atmosfera, ele está sendo jogado para a atmosfera, né, de uma fonte que não existia. E queimadas também, né? Queimadas, não queimadas naturais, mas as queimadas infligidas pelo homem. Essas queimadas é que lançam uma grande quantidade de CO2 na atmosfera. Outro gás de efeito estufa também muito famoso e que às vezes a gente esquece, a gente só fala de CO2, um gás muito importante é o metano. O metano ele tem um GWP, que a gente chama de potencial de aquecimento global, 21 vezes maior que o CO2. Né? E de onde vem esse metano? Principalmente da fermentação entérica, que é aquela fermentação bovina, que é o chamado arroto bovino, né? O gado fica ruminando, e nessa ruminação ele gera metano, né? Libera o metano pelas narinas. E na decomposição de resíduos sólidos, principalmente em aterros sanitários, por isso que é muito importante nos aterros sanitários ter a queima, né, do gás metano gerado na decomposição. A gente vê nos aterros aquelas chaminés, é justamente para transformar o metano em CO2. Né? O metano ele é 21 vezes mais forte, aquece o planeta 21 vezes maior que o CO2. Outro gás também que influencia no efeito estufa e nas mudanças climáticas é o óxido nitroso. Ele tem um GWP 310, ou seja, uma molécula de óxido nitroso contribui 310 vezes a mais para o aquecimento global do que o CO2. E de onde vem esse óxido nitroso? Principalmente da agricultura intensiva. Né? A agricultura ela usa muito fertilizante, à base de nitrogênio, chamado NPK, né? E esse excesso de NPK no solo acaba sendo desnitrificado por bactérias, gerando óxido nitroso. Né? Esse gás também é gerado em indústria e também pelos próprios veículos. Um outro vilão que a gente conhece que ele impacta também a camada de ozônio são os hidrofluorcarbonetos. O HFC 23, ele tem um GWP 11.700, né? Ou seja, ele é 11.700 vezes pior por o aquecimento global do que o CO2. Né? Esse HFC, hidrofluorcarboneto, ele é gerado principalmente na produção de gás de ar-condicionado. Não é que o gás do ar-condicionado contém HFC, né? Isso já está proibido. Antigamente utilizava, né? Mas hoje em dia não se utiliza mais. Mas ele é gerado como um subproduto do processo de fabricação. Né? Então, quando está fabricando gás para ar-condicionado, gás de geladeira, gás refrigerante, de forma geral, se usa componentes que geram como subproduto do processo o HFC. Né? Então, esses são os principais gases de efeito estufa. Né? O dióxido de carbono contribui com 64% em torno ali, né, para fazer o aquecimento, né? E os outros gases têm a sua participação. Os maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta é China, Índia e Estados Unidos. Esses três planetas juntos respondem por mais da metade dos gases de efeito estufa. Então, isso é uma discussão que tem que ser global, não tem jeito, né? Porque esses países, a China principalmente, ainda tem muita indústria suja, ainda usa muito combustível fóssil para gerar energia, que não é o caso do Brasil, né? Então, esses três países, né? Os Estados Unidos tem uma frota gigantesca de veículos. Então, esses três países... O Brasil contribui ali com 2,9% da emissão de gases de efeito estufa no planeta.
né, a gente vai ver que mais da metade disso é por queimadas e conversão do solo. Então, aqui as fontes de emissão, né? Quais são as atividades que mais produzem, que mais geram gases de efeito estufa para o planeta? Isso é importante a gente saber para que a gente possa direcionar ações para substituir essas atividades na nossa economia, né? O maior emissor de gás de efeito estufa ainda é a indústria, a energia usada na indústria, né? Então, a indústria é responsável por 24,2% de toda a emissão de gases de efeito estufa. Claro que nessa conta não está só o CO2, né? Tem os outros gases, né? O segundo maior emissor de gases de efeito estufa é o transporte, né? Principalmente o transporte rodoviário, né? Os veículos, caminhões, etc. O transporte responde por 11%, o rodoviário é praticamente 12%. Tem ali uma emissão de aviões, navios, etc., mas é uma contribuição pequena. Então, os maiores emissores aí ainda é a indústria e o transporte. O terceiro maior emissor de gases de efeito estufa é a pecuária, né? A pecuária ela responde por 5,8% de toda a emissão. Você vê, o Brasil tem mais boi do que gente, né? A gente tem 220 milhões de habitantes, né? A população, a quantidade, o rebanho bovino do Brasil é de 280 milhões, né? Então, o rebanho bovino ele contribui principalmente, né, com o metano, né, que tem um potencial muito maior. Outra atividade que contribui é a agricultura. A gente viu ali que a agricultura usa muito nitrogênio, né? Então esse nitrogênio ele se torna o nitrogênio dos fertilizantes se torna o óxido nitroso. E uma atividade que às vezes a gente esquece que produz muito gás de efeito estufa é o cultivo de arroz, né? O arroz, né, irrigado, porque o arroz ele precisa daquela lâmina d'água, né? E naquela lâmina d'água gera muito metano, né? Como se fosse um pântano. Então, a agricultura contribui bastante, principalmente o cultivo de arroz, né? E aqui está a contribuição, né, das queimadas e do desmatamento e conversão do solo, que também contribui bastante, até mais do que a própria agricultura, né? Se somar ali queimadas 3,5% e desmatamento 2,2%. Então, esses daí são as atividades que mais contribuem com gases de efeito estufa, né, gerando o aquecimento global, produzindo as mudanças climáticas. Então, são essas atividades que a gente precisa direcionar ações para reduzir as emissões. E o Brasil? O Brasil não tem indústria, né? O Brasil tem muito pouca indústria. O Brasil sofreu um processo de redução de suas indústrias muito grande. Mas nem por isso a gente deixa de emitir gases de efeito estufa, né, para a atmosfera. A conversão do solo, ela contribui com 44% dessas emissões, né, principalmente o desmatamento se queimar. Por quê? Porque a floresta, quando ela está em estágio clímax, né, ela captura, né, a floresta ela cresce, né? E mesmo em estágio clímax, ela cresce um pouco anualmente. Então, a floresta ela sequestra o carbono e, o mais importante, mantém esse carbono no solo, né? Quando a gente faz o desmatamento, esse carbono do solo ele acaba, né, a gente perde a capacidade de sequestrar e ainda, né, emite mais gases de efeito estufa para a atmosfera. Sem contar que uma área sem floresta, ela reflete mais, né? Ela aquece mais o solo, né? Enquanto que a floresta absorve mais a radiação e reduz a temperatura, né? O solo
sem floresta, ele contribui mais para o aquecimento direto. Então, queimadas e agropecuária, essas duas, conversão do solo e agropecuária respondem aí por praticamente 70% das emissões do Brasil, né? O setor de energia, 21%, indústria, 5%, e resíduos, mais um percentual lá. A conversão do solo, né, redução da capacidade da vegetação sequestrar carbono, pecuária, a gente já falou da pecuária, da onde vem a emissão de gás de efeito estufa da pecuária, ela vem, né, da fermentação, da ruminação, que produz a fermentação. Agricultura, uso de fertilizantes, nitrogenados principalmente, emissão de metano no cultivo de arroz, e na própria produção de agrotóxicos também produz muito gás de efeito estufa, principalmente os nitrogenados. Consequências do aquecimento global. Bem, a gente viu que, né, as causas do aquecimento global, né, as causas basicamente, né, o efeito estufa intensificado pela ação humana, né? E quais são as consequências do aquecimento do planeta e mudança do clima? As consequências são várias, né? A principal e mais famosa, né, que eventualmente aparece na mídia, é o degelo das calotas polares, né? O planeta fica mais quente, o gelo do Ártico e da Antártica, ele derrete. E o grande problema desse derretimento é que os polos eles servem como uma espécie de termostato para as regiões mais quentes, né? Então, o ar frio que vem da região polar, ele tempera as regiões mais quentes, né? Então, as massas de ar polar que vem do Polo Sul e do Polo Norte, né? Ela tempera o clima de regiões mais quentes. Então, se você, né, acaba com o gelo nos polos ou reduz a quantidade de gelo nos polos, né, esse tempero de regiões mais quentes vai ficar comprometido e, consequentemente, vai ter alterações dramáticas no clima dessas regiões, né? O derretimento de geleiras, não só nos polos, né, mas no alto de montanhas, etc., também é um efeito das mudanças climáticas. A gente, né, vê em alguns casos algumas montanhas que têm seus picos, né, que até pouco tempo atrás eles eram congelados durante todo o ano, e agora alguma dessas montanhas já está observando, né, o desaparecimento total de suas geleiras durante o verão, né? E isso também traz uma série de consequências, né? Porque esse gelo vai para algum lugar, né? Gera enchentes, inundações, alterações, né, no regime pluvial, no regime hidrológico, no regime né, enfim, uma série de alterações. Extinção de espécies, obviamente, né? Se a gente muda o clima, né, as espécies elas sofrem, principalmente aquelas espécies que têm um nicho de sobrevivência muito específico, né, que qualquer variação, né, pode trazer uma série de danos. Uma outra consequência muito importante das mudanças climáticas, né, é o aumento da frequência de eventos extremos, né, como furacões, ondas de calor e etc. Isso é uma consequência direta, né, daquilo que a gente viu, né, do degelo das calotas polares, né? Então, se você não tem um termostato temperando adequadamente as regiões mais quentes, né, esses furacões e ondas de calor, elas vão acontecer com mais frequência. Outra consequência é a alteração nos padrões de precipitação, né? Então, alguns locais vão ter chuvas mais intensas e frequentes, e outros locais vão ter secas mais prolongadas, né? E impacto disso traz uma série de impactos, né? Como escassez de água, perda de produtividade agrícola, maior risco de incêndios florestais, inundações, né? A gente tem visto
recentemente incêndios florestais nunca vistos antes. Esses incêndios são consequência, né, das mudanças do planeta, né, está aquecendo. Elevação do nível médio dos oceanos, né? Então, se derrete o gelo das calotas e das geleiras, esse gelo vai para algum lugar, né? Essa água vai para algum lugar. E com a elevação da temperatura média do planeta, o próprio oceano, ele também, quanto maior a temperatura, maior a dilatação, né? Embora seja pequena, mas numa massa de água grande, isso é muito significativo, né? Então, a elevação do nível médio dos oceanos é função desses dois aspectos, né? Do derretimento de geleiras e calotas e, né, da dilatação da água. Erosão costeira e desertificação, expansão de endemias, né? Então, se o clima fica mais quente, né, algumas doenças restritas a locais tropicais vão acabar, né, se expandindo para regiões mais temperadas, né, então pode acontecer essa expansão de endemias. Surgimento de novas doenças, né, então se você derrete, você abre essa possibilidade também. Deslocamento de populações, aumento de conflitos por recursos naturais, danos à infraestrutura, enfim, uma série de consequências ruins, tanto para a biodiversidade, para as espécies, quanto para o ser humano e para a economia do planeta, né? Então, as mudanças climáticas, ela é um fato, ela não é uma teoria, né? Sua causa principal é o aquecimento global, né? As mudanças climáticas naturais que acontecem no planeta, elas acontecem num espaço de tempo geológico muito grande, né? Elas acontecem num espaço de tempo geológico. O que o ser humano está fazendo é intensificar, é acelerar essas mudanças climáticas a partir da intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Então, a gente precisa, né, ter em mente isso, né? Então, eu vou ficando por aqui. Acho que já deu aí meia hora quase de apresentação, né? O Luiz Rogério, se quiser acrescentar alguma coisa, ele trouxe essa fotografia aí que é muito interessante, né, Luiz? Desse urso polar boiando numa espécie de gelo, um iceberg Pois é. pequenininho ali, né? Se quiser, então pode ficar à vontade, né? Pode continuar. Me apresentando, meu nome é Luiz Rogério, eu faço parte aqui do Ecotrabalhismo de São Paulo. Eu sou formado em Gestão da Tecnologia da Informação e sou liderança climática aqui em São Paulo, né? Atuo com essa questão, com advocacy, levando essa questão das mudanças climáticas para os fóruns de discussão de tomada de decisão, né, que seriam as esferas de poder, e faço parte aí do movimento de sustentação que atua nesse sentido e da Climate Reality Project, que é uma organização internacional a nível global, né, presente em 190 países que atuam especificamente com essa questão da climática. Pode avançar o próximo slide, por favor? Bom, após essa belíssima exposição do Haroldo, né, sobre as consequências das mudanças do clima, onde tem o principal agente causador dessa aceleração do aquecimento global, que são as ações humanas, nós temos aí o painel, eu vou falar um pouco do resultado do último relatório do IPCC, da ONU, né, de março de 2023. O relatório do IPCC, ele é a junção de mais de 800 cientistas que são indicados pela esfera de governança, material científico, né, a feito de instruir as tomadas de decisões das esferas de governo. E com a produção desse relatório, nós temos aí as conferências da paz, que são as COPs, né, onde a partir das COPs, né, você tem aí as tomadas de decisões sobre mitigação, sobre redução de impactos da questão do clima, né? Então, o IPCC ele serve para isso, né? Ele é um órgão da ONU que atua cientificamente nessa produção de conteúdo científico para guiar aí as políticas públicas dos países nesse sentido, né?
Então, no último relatório de 2013, ele é um relatório, ao meu ponto de vista, assustador e, ao mesmo tempo, nos traz esperança, né? Porém, o presidente da ONU, Antônio Guterres, conforme você pode ver no slide, ele informa que esse último relatório do IPCC ele é um guia de desarmar uma bomba relógio climática, ou seja, nós estamos a ponto de implodir tudo, né? Para quem antes via aí nos filmes de TV, é, aqueles filmes apocalípticos sobre as nações do mundo se reunindo para discutir como nós iremos sobreviver a um possível apocalipse, pois bem, isso já hoje, segundo o último relatório da ONU, é uma realidade, né? Então, nós estamos aí enfrentando essa realidade do futuro da própria existência da espécie humana. Então, eu vou trazer um pouco dos principais pontos desse relatório. Pode avançar o próximo slide, por gentileza. Bom, e aí, conforme o Haroldo já mencionou, né, nós temos aí os principais setores, né, que atuam com um grande peso nessa questão da emissão dos gases poluentes na camada de ozônio, né, que são as indústrias, né, que corresponde a cerca de 70% das emissões de gases de CO2. Nós temos o desmatamento, nós temos aí a agricultura intensiva e temos também aí os meios de transporte individuais, né? Então, somando somente a questão da indústria e o transporte individual, só esses dois agentes poluidores correspondem a 70% das emissões de gases globais de CO2. Né? Então, para a gente ver o tamanho de desafio, porque quando a gente lida com isso, nós estamos lidando, tocando numa seara bem complicada, que é uma questão econômica. Bom, e aí nós temos uma matéria, né, do IPCC que diz o que o relatório ele quer mostrar para os governos mundiais. Então, o IPCC ele diz: ações urgentes contra as mudanças climáticas, elas ainda podem garantir um futuro habitável para a Terra. Então, nós temos todas as condições atuais de reverter esse quadro que, em determinados pontos, eles são irreversíveis, né? O que nós já causamos de dano à Terra nesse período do advento da era industrial até o presente momento é irreversível. Inclusive, a última COP ela teve um avanço nesse sentido de impactos e danos, né? Como que nós vamos promover para os países subdesenvolvidos uma mitigação desses impactos do avanço das mudanças climáticas, que já são irreversíveis, né? Que são as periferias, os países em desenvolvimento que mais sofrem com essa questão. Então, aí reforçando o que diz ainda o relatório, né? O tempo é curto, mas o caminho, claro, tem que seguir. Então, para que nós temos aí o Acordo de Paris, ele preveu que nós teríamos que reduzir, evitar que o aquecimento global ele chegasse até 2, graus Celsius, né? Num determinado prazo de tempo. Porém, o relatório ele já traz que a possibilidade de nós alcançarmos 1,5 graus Celsius num curto período de espaço de tempo, ele acelerou em virtude da intensificação da intervenção do homem nessa questão da emissão dos gases de efeito estufa. Então, o que a ciência diz que ela era projetado, isso já não se sabe mais dizer se essa projeção ela está correta, né? Mas o que o relatório ele diz que há a possibilidade de nós termos acelerado o aumento do aquecimento global e aumentar em 1,5 graus Celsius, se nós fizermos uma análise, apenas 0,5 graus de aumento de calor já na Terra, isso já tem um efeito catastrófico em vários sentidos. Imagine 1,5 graus Celsius. Então, reduções, nós precisamos de reduções profundas e rápidas para evitar que seja intensificada as emissões de gases do efeito estufa, né? Isso está projetado até 2030, o relatório prevê
Se nós não conseguirmos frear o aquecimento global em 1,5, o que eles dizem, o chamado ponto de não retorno, é irreversível. O que é o ponto de não retorno? É o ponto que nós não iremos mais conseguir evitar, né, que as mudanças do clima provocadas pelo aquecimento da Terra, elas causem mudanças que até 2030, se nós não conseguirmos evitar esse aquecimento global, nós já não iremos lidar com a questão de mitigação e tentar reverter. Nós, infelizmente, sofreremos todas as consequências do aquecimento global. Então, até 2030, ou seja, nós temos apenas 7 anos, segundo o relatório, para evitar um colapso global, mundial, onde, a partir daí, nós teremos que tratar as questões climáticas na fase aí de mitigação e de controle. Então é necessário uma frente conjunta entre os diversos atores da sociedade atualmente, para que a gente possa evitar esse colapso global até 2030, né? Para não alcançar esse ponto de não retorno. É um grande desafio. A humanidade ela possui todos os recursos financeiros capazes de nós evitarmos esse colapso. Porém, aonde que esbarra, segundo o relatório, essa união necessária para conter os avanços do aquecimento global? É justamente nas esferas de decisão, né? Ou seja, nos fóruns globais, né? Nos países poluidores. Então, as condições financeiras para que a gente evitar esse colapso, elas estão aí, né? Econômicas e financeira e material. Contudo, nós temos a questão, né? Os entraves, os problemas de governo, porque hoje nós sabemos que os grandes poluidores, como é a China, os Estados Unidos e os intermediários, eles estão mais preocupados em expandir, né, a sua escala de produção global, seja a que custo for. Então, nós temos esse problema que é a vontade política, né? Os meios nós temos, as condições nós temos, as tecnologias nós temos, mas falta aí uma vontade global, né? Uma vontade política para que a gente possa avançar, né, nesse controle sobre o aquecimento climático. Próximo slide, por favor. Então, eu trago aí alguns pontos do relatório sobre a questão do clima, né? A certeza que ele tem. Então, nós temos aí o uso de combustíveis fósseis estão impulsionando a forma esmagadora do aquecimento global. Então, isso já é um fato histórico, né? Nós sabemos que esse modelo de energia, esse modelo de fonte de energia, ele já não é mais um modelo sustentável, não é mais. Inclusive, nós estamos tendo atualmente as grandes empresas se adaptando a um novo mercado de carbono. Temos vários protocolos nesse sentido de fazer a substituição dos combustíveis fósseis para uma nova energia. A temperatura global da superfície ela aumentou mais rapidamente desde 1970, né, do que qualquer outro período. Então, com o advento aí da industrialização, nós tivemos aí em um curto período de ano um aquecimento global aí não previsto nos relatórios anteriores, né? E para manter o aquecimento global em 1,5 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais, né? Então, antes da explosão da era industrial, nós devemos ter reduções profundas na forma de nós nos relacionarmos com o todo, né? Com a escala de produção, com o capitalismo predatório, né? E pensar num capitalismo mais humano. E nós precisamos reduzir as emissões de globais, conforme eu relatei anteriormente, até 2030, em 48%, e até 99% até 2050, para que a gente possa minimamente cumprir lá o Acordo de Paris lá atrás, né? Mas já projetando aí que nós já temos impactos aí profundos nessa questão do aquecimento global nesses últimos períodos. Então, uma outra certeza é com relação à segurança alimentar, né? Ela afetou não só a cadeia produtiva de produção de alimentos, né? Aqui no Brasil a gente tem consequências disso. Para vocês terem ideia, nós temos consequências do aquecimento global, ele coloca até o nosso cafezinho do dia a dia sob o risco, porque o café ele precisa de uma determinada condição climática, né?
para que ele possa produzir. O próprio cacau, ele também tem esse risco de desaparecer com essa questão das variações do clima. Então, a gente tem essa questão da segurança alimentar. Temos a questão da água também, que nem se fala, em virtude aí das grandes ondas de calor, as grandes estiagens, né? Principalmente os centros urbanos que precisam aí das suas reservas. E aí a gente tem um contraste, né? Ou chove muito, né? E aí causa aí os alagamentos dos centros urbanos, ou nós temos um grande período de estiagem, onde não permite com que os reservatórios eles possam aí ter uma capacidade mínima de atender a todo o centro urbano, né? Um outro ponto, nós precisamos tomar medidas agora, então não é algo para daqui a um ano, não é algo daqui para 3 anos, né? São ações imediatas, não é à toa que nós estamos em diversos fóruns de discussões globais e também trazendo para o Brasil a nível nacional, colocando essa agenda como prioritária, né? A agenda climática, tentando ela dialogar com as outras esferas de política pública, porque a questão do clima e a questão da sustentabilidade, a dificuldade dela é que ela dialoga com várias transversais. Ela dialoga com a questão da mobilidade urbana, ela dialoga com a questão da educação, com a questão da água. Então, esse é um desafio, né, que nós temos aí pela frente. E um futuro resiliente e habitável, ele ainda está disponível para nós. Então, assim, nós temos essas condições de não permitir com que avance mais a questão do efeito climático. Bom, então vamos avançar. Então, nesse outro slide, né, nós temos aí uma síntese do que eles têm certeza, né, sobre as consequências do aquecimento global. Então, vocês podem perceber em verde a autoconfiança. Não, nós temos certeza que o produto das atividades humanas corresponde a determinada impacto, né? Então, nós temos aí as atividades humanas são o principal acelerador da emissão de gases do efeito estufa. Então, isso é uma alta confiança, eles têm certeza que as ações do homem ela é responsável pelo aceleramento da questão das mudanças do clima. Então, ocorrem mudanças generalizadas e rápidas na atmosfera em decorrência dessas alterações do clima. Isso nós temos aí alterações no oceano, na criosfera, na biosfera, são todas causadas aí pelo homem. Então, nós temos os eventos extremos climáticos em todas as regiões do globo, que são consequências do aquecimento global. Então, se coloca aí autoconfiança, nós temos certeza que tudo isso também é uma ação do impacto do homem na natureza. Os impactos de longo prazo são projetados, são várias vezes maiores do que os observados atualmente, ou seja, tudo aquilo que estava sendo discutido lá atrás, tudo aquilo que a ciência já produziu, a velocidade do que o homem ele vem interferindo na realidade, ela causou e vai causar projeções que, mesmo os relatórios mais atuais, eles não têm tanta certeza sobre o momento que nós estamos observando, o que vai gerar lá na frente de impacto. Então, eles têm certeza dessas alterações, dessas variações. Um outro dado é assim, as mudanças futuras são inevitáveis e irreversíveis. Então, nós chegamos no ponto que nós já temos que trabalhar com a mitigação sobre as questões do clima, a adaptação, seja dos centros urbanos, seja das regiões onde contém aí os principais biomas, né? Nós já temos que trabalhar nessa perspectiva de produzir políticas públicas para adaptar a essa nova realidade. Então, isso é uma certeza que o relatório traz, né? A questão de perdas e danos, conforme eu relatei para vocês, né? A última conferência das partes, ela assumiu historicamente e reconheceu essa necessidade de se construir políticas públicas com essa perspectiva, né? De você poder proporcionar aos países subdesenvolvidos e aqueles mais afetados com a questão do clima, financiamentos
né, para que eles possam se adaptar a essas variações do clima atual, onde são eles mais sofrem. Nós temos aí as mudanças climáticas, é uma ameaça ao bem-estar humano e da saúde planetária, com uma confiança de muito alta, ou seja, as mudanças do clima elas colocam em risco toda a humanidade, toda a espécie humana, né? E seja em virtude a gente teve recentemente a questão das pandemias, né? As novas doenças adventes aí de novos vírus que anteriormente estavam adormecidos nas geleiras, só que agora eles voltam a entrar em contato, a reviver em contato com os oceanos, que a gente ainda não sabe como lidar com isso, né? Então a gente tem essa questão da saúde planetária, do bem-estar humano, e tenho certeza que impactos desse sentido irão ocorrer. Nós temos e nós sabemos o quê? É necessário um compromisso político de governança de multinível, bem alinhada, estruturada, seja por meio de leis, políticas estratégicas para a gente conter o avanço das mudanças do clima. Então, somente os governos, as esferas de decisão, juntamente com a sociedade civil organizada, eles têm esse poder, né? É necessária essa união. Então, eles acreditam que diante de todo o clamor mundial sobre o risco que nós corremos, né, que ainda existe esperança, e essa esperança ela passa pelo compromisso político de governança alinhada aí com indústria e sociedade civil organizada. Então, fruto de tudo isso que a gente falou, né, desde o que o Haroldo traz aí a questão científica, o porquê do aquecimento global, os relatórios científicos, eu mostro aqui essas notícias, né, que eu retirei, são notícias recentes, como a variação do clima a nível mundial, ela afeta não somente o Brasil, mas todo mundo. Então, nós temos aí a Espanha e Portugal passando por uma onda recorde de calor em abril, as mudanças climáticas batem recorde esse ano na Europa, né? As árvores no sul da Amazônia que podem morrer de seca. Recentemente, aqui em São Paulo, nós tivemos aí um problema onde morreram diversas pessoas no litoral em decorrência à intensificação das chuvas, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que esse é um problema mundial, né? Não é somente de um país, é um problema que afeta todos nós. Então, há esse grande esforço global para a gente trabalhar em conjunto nesse sentido. E aí fica algumas reflexões para nós, né, finalizando para o fim, para a gente poder abrir o debate e poder ouvir os nossos companheiros. Quais são as reflexões que podemos fazer enquanto indivíduo e enquanto organização política? Uma vez que nós pertencemos a uma organização política, né, nós estamos ali nos poderes de decisão, especialmente ainda o ecotrabalhismo, né, com todo o trabalho que tem sido feito nesses últimos anos, para nós refletirmos, né, como nossas ações diárias elas afetam o clima global, a vida das pessoas aos nossos redores, e quais são as nossas responsabilidades individuais, aquilo que compete a mim enquanto indivíduo no meu dia a dia, né, o que eu vou fazer para colaborar com isso, né, e quais são as ações coletivas para mitigação, enquanto indivíduos em sociedade, enquanto cidadãos, enquanto partido político, enquanto movimento, como que nós podemos contribuir justamente para levar essas discussões para a esfera de poder, né? E qual seria a importância da educação e de conscientização pública nesse sentido, de promover a compreensão e a ação de informações sobre a relação desses problemas globais, né? Como que a gente dialoga com o processo de educar as pessoas para que elas possam enxergar o que está ocorrendo, elas afetam diariamente o seu dia a dia. E uma última reflexão são os desafios políticos, né? Quais são os desafios políticos? Aí eu destaco o ecotrabalhismo, como nós podemos, enquanto movimento ambiental, como nós podemos utilizar os nossos instrumentos nesse sentido, de corroborar para que essas políticas de mitigação, que essas políticas elas possam efetivamente virar leis nesse sentido. E aí eu trago uma questão prática, trazendo aqui mais para a nossa realidade aqui do ecotrabalhismo de São Paulo, né? Nós estamos fazendo um painel
juntamente a sociedade civil organizada, juntamente a cientistas e o poder público, no sentido de levar para a Assembleia Legislativa do Estado e para o município de São Paulo essa discussão da questão das mudanças do clima, né? Já trabalhando nesse sentido de nós, enquanto ecotrabalhismo, né, como nós vamos influenciar as esferas de poder no sentido de produção de leis nesse sentido, né? E produzir leis que dialogam com essa questão da realidade climática, que é uma realidade que agora nós temos que se adaptar. Então, essa é um pouco da contribuição e eu agradeço a todos e a todas. Muito obrigado. Só para complementar a fala do Luiz Rogério e Ivana rapidinho, acho importante a gente refletir, é que se a humanidade parar hoje, em 2023, de emitir gases de efeito estufa, zerar, completamente zerar, né, a gente ainda vai sentir os efeitos das mudanças climáticas por vários anos, né, porque os gases que já foram emitidos, eles continuarão na atmosfera ainda por vários anos, porque eles não se dissipam muito rápido para o espaço, né? Então, isso é um fato importante, assim, né, que ainda que a gente pare hoje, ainda tem muita coisa para fazer para se adaptar, né, a esse cenário de mudança.